Vários. Vamos ver quem tá chegando aí com a gente. Vandina! E aí, Vandina, tudo bem? Que bom que você tá aí com a gente. Mais um dia. Perfeito. Muito bom. Zisley. Cecília. Ótimo. Camila aí com a gente também. Ótimo. Então, Instagram e Facebook notificando o pessoal. Beleza. Perfeito. Muito bom. Hoje, enfim. Tinha aviso pra dar, mas não vou dar aviso nenhum, não. Então tá bom, pessoal, vamos começar logo no assunto aí do dia, que é o seguinte, né? É o seguinte. Tem um... Pessoal aqui, tá bom. Beleza? Show. Vamos lá. Tem uma ideia, né? Que é a ideia do egoísmo, do individualismo, que ela não pode ser confundida com uma outra coisa. Veja bem, olha só. A centralidade, né? A centralidade consiste em você tomar posse da tua personalidade, é o que a gente já vem insistindo aqui ao longo dos últimos dias, não é verdade? Então veja bem, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de movimento, né, qualquer tipo de movimento interior que jogue, né, que jogue a percepção, que jogue a atenção do ser humano para fora dele é maléfica no sentido de que ela não te ajuda. Veja bem, presta atenção. Para fora dele, no sentido de que não encontra uma centralidade, é maléfica por quê? Porque leva à dispersão. Vai acabar fazendo com que o sujeito não consiga encontrar uma consistência do seu próprio eu, não consiga encontrar uma consistência da sua própria personalidade, não consiga, no final das contas, ver uma consistência biográfica, tá? Isso não significa o egoísmo, porque olha aqui, a ideia aqui não é você olhar só para dentro de você, não é isso. Isso aqui que a gente precisa entender, olha só, vamos entender o movimento, vamos construir uma imagem aqui. A ideia é a seguinte, o egoísta, ele pode olhar para si mesmo, independente se esse si mesmo tem uma consistência ou se esse si mesmo é disperso. Eu vou exemplificar daqui a pouco. Só vamos montando aqui o cenário, vamos montando aqui a imagem, tá? Então o egoísta, o narcisista, ele pode olhar para si mesmo independente se esse si mesmo tem uma consistência, tá bom? Independente se esse si mesmo, né, se ele próprio tem uma consistência ou tem uma integralidade. Veja bem, a ideia não é você olhar para si mesmo, você encontrar um centro, você entender que o ser humano, né, o ser humano concreto, ele tem um centro e esse centro ele é amável, esse centro é algo a partir do qual acontecem as ações dele, tá? Então toda vez que se nega a uma pessoa, por exemplo, né, o estatuto de ser humano, toda vez que se nega a pessoa o estatuto de ser humano, você fala, eu não concordo com ele, não concordar com ele é ótimo, não tem problema nenhum, mas quando esse não concordar com ele vai para um ponto acima, como por exemplo, né, o Haddad falou do Bolsonaro recentemente, o Bolsonaro é um anti-ser humano. Toda vez que a gente pronuncia algo, é porque ele ali fala uma coisa grotesca, uma coisa bizarra, né, algo que isso é um discurso profundo, discurso de ódio, por quê? Porque nega ao outro o estatuto de ser humano, ou seja, nega ao outro uma centralidade. Toda vez que a gente nega a alguém uma centralidade, que a gente nega a alguém o estatuto de ser humano, a gente está justificando o extermínio possível daquela pessoa. Ora, se ele não é um ser humano, pode ser que ele seja uma barata, pode ser que ele seja uma cadeira velha, pode ser que ele seja qualquer coisa que não tem dignidade, então possa ser exterminada. Você está entendendo? Então, olha só, a coisa aqui, a gente vai esmiuçar através dessa live, é uma live um pouco mais complexa, beleza, e daí, né? Vamos ficar aqui e vamos tentar entender o que der para entender, tá bom? Mas isso aqui é importante a gente falar pelo seguinte, toda vez que se nega a alguém uma centralidade, o que a gente tira do centro da pessoa, o elemento da felicidade, a gente está indo por um caminho de dispersão, a gente está indo por um caminho de infelicidade, a gente está indo por um caminho de frustração. Veja bem o que eu quero dizer. Depende, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Para que a gente seja feliz, é fundamental, veja bem, não é que seja importante, é fundamental que o meio ambiente esteja organizado? Essa é uma pergunta, tá? É uma pergunta, olha, para que eu seja feliz, para que eu encontre o sentido da minha vida, o meio ambiente precisa estar organizado ou o meio ambiente é uma coisa que pode estar organizado ou pode estar desorganizado? E para isso a gente vai simplesmente olhar para os exemplos, né, para os exemplos que existem. Então, por exemplo, todo aquele relato do psiquiatra Viktor Frankl nos campos de concentração, onde ele tirou ali a sua teoria da logoterapia, né? Ou seja, pessoas que estavam no meio ambiente mais hostil, né? O ambiente mais hostil que você possa imaginar, que é o ambiente do campo de concentração, ou seja, o ambiente estético é desorganizado, não é verdade? Quer dizer, você não tem uma estética verdadeira no campo de concentração, uma estética da morte, né? Quer dizer, não tem estética, uma dispersão no final das contas, uma estética opressiva, não tem uma estética, ou seja, o lugar não é bonito. Qualquer pessoa que tenha ido lá já viu, cara, aquilo ali é horroroso, na verdade, só tem concreto, arame e terra, é feio, né? A estética é hostil,
o som é hostil, não é verdade? Você não tem uma música, você não tem uma... Você não tem um cantarolar do amor, você não tem um cantarolar ali da família, não. Você tem silêncio e gritos, né? O silêncio entrecortado com berros, o silêncio entrecortado com disparos de fuzil, o silêncio entrecortado com choro, o silêncio entrecortado com mais silêncio daquele profundo desespero do ser humano. Quer dizer, você não tem ali no campo de concentração um ambiente estético, harmônico. Você não tem uma ordem ecológica no ambiente do campo de concentração, mas é evidente, né? Você não tem uma ordem ecológica ali, quer dizer, você não tem o sapinho que está convivendo bonitinho com o gafanhotinho, que você não tem reciclagem de lixo, você não tem porra nenhuma, você tem uma morte na tua frente, meu filho. Você não tem nada, o meio ambiente não está organizado. E ainda assim, o Viktor Frankl relata pra gente que muitas pessoas encontraram o sentido da sua vida, encontraram a sua felicidade mais profunda, mesmo neste meio ambiente, você tá entendendo? Quer dizer, um meio ambiente no qual só há dispersão e morte, ainda assim o sujeito pode encontrar a sua felicidade. Veja, ainda uma outra pergunta, quer dizer, existe ali nesse ambiente um cultivo da espécie humana? Não, pelo contrário, existe uma aniquilação da espécie humana, né? Existe uma aniquilação profunda da espécie humana. Quer dizer, os seres humanos estão sendo mortos, né? Estão sendo mortos ao bel prazer de um déspota, estão sendo mortos ao comando de um cabo, de um sargento. Os seres humanos não têm ali a sua defesa garantida por um júri honesto. Não, pelo contrário, quer dizer, o sujeito está morto, né? Ele pode morrer ao bel prazer, a um silvo, a um apito de um soldado, a um apito de um sargento. Ele pode morrer a qualquer instante, né? A qualquer instante ele pode morrer, né? A gente tem elementos, a gente tem uma série de relatos ali, isso é o campo de concentração. E ainda assim, o sujeito ele pode encontrar a sua felicidade, ele pode encontrar o sentido da sua vida, né? Ele pode encontrar a tal da felicidade, né? Como? Desde que ele tenha cultivado um centro-agente. O centro-agente é aquilo, ou seja, a personalidade, é aquilo que ninguém pode tirar da gente. Ainda que o meio ambiente esteja desorganizado, ainda que a espécie esteja sendo aniquilada, ainda que tudo seja dispersão, ainda que tudo seja morte, ainda que tudo seja notícia de desespero, se o sujeito cultiva o seu coração, se o sujeito cultiva o seu centro-agente, ele não morrerá, por assim dizer. Ele ganhará a única força possível no mundo. Veja, a gente está pensando aqui por absurdo, né? É um absurdo alguém ir para um campo de concentração, não é verdade? É um absurdo a gente ir para o campo de concentração, né? Agora, veja bem, hoje eu recebi aqui, né, um memezinho, sei lá, uma fotinho, com uma frase que eu não consigo acreditar que essa frase tenha sido escrita por essa pessoa, né, uma frase que está dizendo o seguinte: olha só, olha como soa bonito, olha como soa bonita essa ideia. A melhor forma de irrigar a felicidade inteligente e a saúde emocional é investir no bem-estar da nossa espécie e do meio ambiente. Jesus amado. Quer dizer, uma pessoa que leia isso de modo despretensioso, desatento, vai até curtir esse negócio. Agora, para pensar na consistência ou na inconsistência dessa proposição. Veja, a melhor forma de irrigar a felicidade inteligente e a saúde emocional é investir no bem-estar da nossa espécie e do meio ambiente. Pelo contrário, não tem nada a ver o cu com as calças, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja bem, ainda que a espécie esteja se decompondo, e ainda que o meio ambiente esteja se degradando, é possível e é necessário, mesmo nesse momento, mesmo aí, é necessário você construir a centralidade do teu espírito. Mesmo quando tudo induz ao caos, quando tudo induz à loucura, você tem a obrigação, você tem um dever moral, você tem um dever diante de si mesmo, de construir a sua personalidade, de encontrar o seu centro. E como é que a gente faz isso? Veja bem, amando, aprendendo a se abrir para os outros, aprendendo a servir, a abrir-se para os demais. O que o Dr. Viktor Frankl, é um dos elementos, não é o único que eu uso, não é verdade? Mas um dos elementos que ele fala é o seguinte: olha só, o amor a uma pessoa, o serviço a um ideal e a aceitação do sofrimento inevitável, estes sim são os elementos para que você consiga encontrar o sentido, para que você consiga encontrar a felicidade. Veja bem, isso não tem nada a ver com organizar o meio ambiente, isso não tem nada a ver com um patinho, tá, harmônicozinho, ali com um sapinho, com o gafanhotinho. Olha, se der pro gatinho, pro gafanhotinho, pro sapinho, não é verdade? Estarem organizados, beleza, melhor que seja, talvez seja bom, talvez seja ruim, sei lá. Isso não tem nada a ver com a felicidade individual, com a felicidade do ser humano concreto. Isso é bobeira, isso é dispersão do espírito. Isso é uma aposta na dispersão do espírito humano. Todas as vezes que a gente desloca do centro do nosso coração
o motivo, a causa da nossa felicidade, a gente está frito. A gente tem que encontrar no centro do nosso coração, na consciência centrada no nosso coração, aquilo que vai dar pra gente, de fato, o peso da vida humana. Vai dar pra gente o lastro da vida humana. Vai dar pra gente, de fato, aquilo que vai vir a ser a felicidade. Veja, isso não é... quando eu comecei a live, isso não é egoísmo. Porque, veja, você não está olhando para você mesmo. Você está entendendo? Você não está olhando para você mesmo. Você não está olhando para você. Você está olhando para fora, mas desde um centro. Desde um centro agente. Como é que a gente faz isso? Bem, aprendendo, né, que é o que o Dr. Viktor Frankl fala. A gente pode falar isso várias vezes, de várias outras formas, mas uma coisa que ajuda é essa. O Dr. Viktor Frankl explica pra gente, na é verdade? Quer dizer, quando a gente aceita o sofrimento inevitável, quando a gente serve a um ideal, quando a gente ama a uma pessoa, a gente aprende, né? A gente aprende por quê? Porque é normal, quer dizer, a gente aprende a encontrar esse centro e aí o sentido da vida mesmo vai aparecendo. A felicidade vai aparecendo na sua única forma possível nesse mundo. A felicidade nesse mundo aparece a partir do serviço. A felicidade nesse mundo aparece a partir da aceitação da estrutura da vida. Qualquer movimento que tenda a deslocar, na é verdade, que tenda a deslocar o centro da felicidade, né, desse centro para um outro, ou seja, para o ambiente organizado, para o cultivo de sei lá o quê, né, sei lá, o bem-estar da espécie, não dá para entender nem muito o que isso significa, é flatus vocis, né? Quer dizer, é um peido verbal, não é nada, não significa nada no final das contas. Isso aqui é para dispersar, é para não fazer com que as pessoas amadureçam. O amadurecimento, ele está dentro tá dentro do seu coração. Quer dizer, quando a gente descobre que o serviço, ao outro, que o olhar para o outro é, no final das contas, o caminho da felicidade, é, no final das contas, o caminho do amadurecimento, bem, aí a gente começa a encontrar o centro mesmo do nosso espírito. Até então, tudo é dispersão. Até então, tudo é fuga. Até então, quer dizer, a gente não assumiu ainda o verdadeiro estatuto humano. A gente não assumiu o estatuto do que de fato é ser humano. Né? Verdade? Quer dizer, essa frasinha, né, a melhor forma de irrigar a felicidade inteligente, a saúde emocional, é investir no bem-estar da nossa espécie, do meio ambiente, veja, isso não significa nada. Ou essa é uma frase tirada completamente de contexto, não é verdade? Ou não foi escrito pelo, né? Ou talvez tenha sido escrita por ele mesmo, né? Pelo Augusto Cury. Veja bem, isso de modo algum pode ser tido como verdade. Veja, isso não pode ser verdade. Quer dizer, se a tua felicidade, meu filho, se a melhor forma de você irrigar a tua felicidade é você apostar no meio ambiente, você tá frito, cara, porque isso não depende de você, você tá entendendo? Você tá transferindo a tua felicidade para o governo, você tá transferindo a tua felicidade para a empresa, você tá transferindo a tua felicidade, para a indústria, porque, veja bem, a ação concreta de um ser humano concreto, veja bem, meu filho, se eu jogar lixo pela janela, né, todos os dias da minha vida do meu carro, se eu mijar na rua, se eu vomitar na rua, veja bem, e somar todos os dias da minha vida, 40 vidas, isso não vai ser equivalente a 1 segundo da produção de uma multinacional de petróleo. Você tá entendendo? Não depende do ser humano concreto, de um único ser humano, o cultivo do meio ambiente, a produção de lixo, de sujeira, etc, de uma indústria, ela transcende em tanto a ação do ser humano concreto que você fica impotente. Logo, você está tirando força do ser humano. Não é possível que a única fonte da felicidade humana seja o cultivo do meio ambiente harmônico. Porra, se você quer plantar você quer plantar batata, você quer plantar chuchu na tua horta, você quer, ter comida orgânica, ótimo pra você, vai ser bom pra tua saúde. Isso tem nada a ver com a tua felicidade. Isso não tem nada a ver com o sentido da tua vida, tá entendendo? É claro que é melhor comer comida saudável que comer besteira, mas isso é evidente. É claro que é melhor, sei lá, você não jogar lixo pela janela, não é por causa do meio ambiente, é por causa da educação. Você tem que ser uma pessoa educada, porra. Simples assim. Isso não tem a ver com a tua felicidade, tá entendendo? Quando o ambiente ele se desorganiza, foda-se, é uma oportunidade de você se fortalecer. Quando o ambiente se desorganiza, você não vai ruir com esse ambiente. Você é chamado a encontrar uma centralidade do teu espírito, você tá entendendo? O meio ambiente, esse cultivo do meio ambiente, isso aí é dispersão. Isso é transferência de responsabilidade para algo que você não domina. No final das contas, é um dos elementos da tirania, é um dos dispositivos da engenharia social para transformar, né, o mundo em robôs, para transformar as pessoas do mundo em robôs, para transformar as pessoas do mundo em coitadinhos. Porque é óbvio, veja bem, se o meio ambiente, né, o aquecimento global, o meio ambiente é a grande ameaça à felicidade do ser humano, se isso é a grande ameaça, no final das contas, ao sentido da vida humana, veja, eu não consigo dominar isso.
Então eu tenho que pedir para uma autoridade superior, né, me dar os motivos para que eu seja feliz, me dar os motivos para que eu tenha, né, o sentido da minha vida. Veja, isso é você dar muito poder a um tirano. Se você dá esse poder a alguém, você já está tiranizado. Você está tiranizado. Não caiam nessa. Essa é uma das estratégias, né, de controle mental, para que você fique triste. Para que você, no final das contas, você não vai ficar nem egoísta, você vai ficar fracote, você vai ficar fraco para sempre. Para sempre. Você está entendendo? Exatamente, a criação do Ministério da Felicidade. Veja bem, a minha felicidade depende de um ministro, né? Um ministro do governo que regula o meio ambiente, que regula o bem-estar da espécie. Foda-se o meio ambiente, dane-se o bem-estar da espécie, tá entendendo? Não é pra você. Não tô dizendo que você tem que sujar a rua. Eu não estou dizendo que você tem que vomitar na calçada. Eu não estou dizendo que você tem que mijar no poste. Eu não tô falando nada disso. Só tô dizendo o seguinte: isso nada tem a ver com a felicidade humana. Isso nada tem a ver com o sentido da vida. Uma pessoa que aposta o sentido na vida nisso, ela necessariamente vai se frustrar. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A felicidade, né? Essa tal da felicidade inteligente da qual ele fala, que é um conceito que, enfim, não precisa significar nada, mas a felicidade, o sentido da vida, não tem a ver com isso. A felicidade e o sentido da vida tem com você encontrar a centralidade do teu coração, com você conseguir se doar, servir a alguém, amando alguém, você está entendendo? Tem a ver com você aceitar o sofrimento inevitável. Há algo da estrutura humana que chama-se sofrimento, chama-se incômodo, chama-se contrariedade. Aceitar isso sem reclamar, bem, isso é um dos passos para a felicidade verdadeira. Esse é um dos elementos para a tal da saúde emocional, igual gostam de dizer, né, que ele gosta de dizer. Veja, não tem nada a ver. O meio ambiente, veja bem, colocar o meio ambiente, colocar o controle, né, ambiental no centro das preocupações do ser humano concreto, isso é dispersão do espírito. Vai servir para que você fique assustadiço. Está todo mundo assustado hoje em dia, você está entendendo? Todo mundo assustado. Por quê? Porque, óbvio, se o fundamento da minha felicidade, se o fundamento do sentido da minha vida não está nas minhas mãos, por assim dizer, é óbvio que eu vou ficar assustado, é óbvio que eu vou ficar apavorado. Mas é óbvio que eu vou ficar apavorado, porra, não está na minha mão o negócio. Então eu vou ter que pedir ajuda para o ministro da felicidade, né? Existe um ministro da felicidade. Que absurdo! Isso é um absurdo, isso não é antropológico, isso não tem a ver com a antropologia humana. Esse é mais um instrumento, é mais um expediente de escravidão, né? Querem escravizar nossas mentes, querem escravizar nossos corações e conseguem de algum modo, né? Então, por exemplo, sempre que se desloca, né? Sempre que você tira do sujeito concreto, o estatuto de ser humano, ou seja, que ele tem um centro, você está no final das contas dispersando esse espírito humano. Então, né, vai acontecer um monte de coisa, você vai se sentir vulnerável. O sujeito se sente vulnerável. Ele fica amedrontado, porque ele não tem um centro agente. Então, quando o Haddad... É uma coisa que tem correlação com a outra, evidente, não é verdade? Quer dizer, quando o Haddad fala que o Bolsonaro é um anti-ser humano, o que ele está fazendo? Fala, olha, não existe um centro aí. Esse sujeito não é ser humano. Esse sujeito não é ser humano. Cara, isso é grave demais. Isso é muito grave. Isso é um discurso de ódio tremendo. Isso é gravíssimo, no final das contas. Por quê? Porque ele, tirando do sujeito o estatuto de ser humano... aquele sujeito pode ser qualquer coisa, não é verdade? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, pode ser uma barata, então pode ser exterminado. Isso é terrível, você está entendendo? Isso é terrível. Independente se você vai votar no Bolsonaro ou no Haddad, você tem que entender o seguinte, cara, isso é um discurso pernicioso que pode estar na tua cabeça, pode estar na cabeça das pessoas que você convive, você está entendendo? Isso é grave demais no final das contas, isso é gravíssimo. E ninguém tem autoridade de dizer para o outro que ele não é um ser humano. E a gente não pode fazer isso com a gente mesmo. Quando a gente diz o seguinte, olha, a minha felicidade, olha, o sentido da minha vida está em algo que eu não controlo, está em algo que eu tenho que pedir, né, ao ministro, eu tô frito, você está entendendo? Eu tô frito. Isso não é egoísmo, é pelo contrário, você entender como é que funciona o processo. Como é que funciona o processo. Eu não estou dizendo que todo o sentido da sua vida está dentro de você. Eu não estou dizendo que todos os elementos da felicidade estão em você. Pelo contrário, eu estou dizendo o seguinte, está no serviço, está na doação, está no amor ao próximo, né? Está em você admitir que existe um sofrimento inevitável e que você não tem como controlar isso. Você está entendendo? Bem, veja, isso tudo é para a gente entender mais uma vez que a gente tem amarras verbais, que a gente tem amarras de pensamento, não é verdade? Que se a gente não para analisar,
a gente vai se frustrar e muitas vezes, a origem das nossas infelicidades, a origem das nossas frustrações, na verdade a gente nem conhece, nem sabe de onde estão vindo, né? A gente tem um incômodo, a gente tem um medo, tem um desespero ali dentro, a gente não sabe de onde está vindo. Então veja bem, essa aqui é uma chave importante, né? Para a gente poder entender que se a gente não entende que o nosso coração é o centro das nossas ações, não é verdade? Que ele é ali que está o centro da felicidade, ali que está o centro do sentido, é dali que a gente vai encontrar o sentido, vai encontrar a felicidade. Bem, se a gente não entendeu isso, veja bem, a gente vai ficar entristecido, vai ficar amedrontado, vai ficar assustado mesmo. Tá bom, pessoal? Então, continuamos com esse papo outro dia. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal.